Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos vamos clamar a Deus para que Ele derrame sobre nós as graças do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Estamos agora em uma próxima aula. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E começamos a estudar um pouquinho sobre algumas profecias messiânicas. Na aula anterior, falávamos a respeito do profeta Miqueias, que está ali situado entre o ano 800 e 700 a.C. E existe um outro profeta também, contemporâneo a ele, neste mesmo período, o profeta Isaías. Nós vamos perceber que na linguagem de ambos os profetas, um contribui para a profecia do outro, especialmente Miqueias, quando ele fala a respeito que a parturiente irá dar à luz. Miqueias, capítulo 5, versos 4. Quando ele diz, a parturiente dará à luz. Ali especialmente ele se refere à mãe do Messias. A mãe do Messias que, de certa forma, é mais fácil de enxergá-la na profecia de Isaías. Isaías no capítulo 7, duas profecias nós vamos ver aqui em Isaías. Tá? Uma se refere ao nascimento do Messias, capítulo 7, e depois uma outra profecia no capítulo 61, que já se refere à missão do Messias. Tá? Então, olha só, capítulo 7 do profeta Isaías, ele diz algo notável para nós. Né? E é fato que aqui o profeta ele poderia estar se referindo para aquele período histórico que ele estava vivendo. Contudo, as palavras de Isaías se tornaram assim, de certo modo, perfeitíssimas, que se encaixam ali de maneira muito certa, de maneira muito exata, ao que vai acontecer com uma virgem a partir do Novo Testamento. Acompanhem bem e aprenda. Isso é importante para o nosso aprendizado cristão. Isaías capítulo 7, no versos 10 a 14, você poderia marcar isso na sua Bíblia. São trechos importantíssimos que devemos sempre guardar no coração, meditá-los sempre, a respeito de todos os cumprimentos da promessa que Deus sempre anunciou. Tudo o que Deus anunciou desde o proto-evangelho sempre aconteceu. E tudo o que Deus anunciou sempre acontecerá. Nós vamos ver alguns anúncios aí no Novo Testamento a partir de Jesus Cristo
que também se refere a profecias, né? Uma delas, né, a maior delas, acredito eu, é sobre a parousia. Nosso Senhor, Ele faz a profecia e diz, fala, olha, haverá uma segunda volta. Houve a primeira, o nascimento de Jesus, e quando Ele encerra a missão dele, Ele deixa claro nos discursos, né, os discursos que nós chamamos de discursos escatológicos, discursos que se referem aos fins dos tempos. Então, Ele deixa profetizado, haverá uma segunda volta, e essa segunda volta será agora para julgar. Então teremos profecias também no Novo Testamento. Mas quando chegarmos nas aulas neotestamentárias, veremos cada um desses detalhes com maior rigor, com mais tranquilidade. Tá? Aqui apenas uma passagem rápida para você não ficar assim somente na expectativa, né? Deve haver uma expectativa somada à esperança, né? Estamos estudando uma parte que antecede e ainda chegará melhores partes, tá? Essas partes está preparando aquela que deve ser a melhor, o Novo Testamento. Tá? Então tenha essa expectativa com esperança. Isaías capítulo 7, versos 10, ele diz assim: O Senhor tornou a falar a Acaz, dizendo-lhe: Pede um sinal ao Senhor teu Deus, ou nas profundezas do abismo, ou nas alturas. Acaz, porém, respondeu: Não pedirei nada, não tentarei o Senhor meu Deus. Então disse ele: Ouvi vós, casa de Davi, parece-vos pouco o fadigardes os homens, e quereis fadigar também a meu Deus? Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Outra das traduções bíblicas diz assim: Eis que a virgem dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. Emanuel significa Deus está conosco. Como eu bem dizia, Isaías, um profeta contemporâneo a Miqueias, e quando Isaías faz essa profecia, passa-se ainda 7 séculos. É muito importante observarmos atentamente esses detalhes bíblicos. Eu gosto sempre de enfatizar, né, uma coisa a respeito da esperança, da expectativa, né? Eu sempre gosto de dizer que Deus, mesmo sendo Deus, já com o projeto de salvação que Ele elaborou, Ele quer sempre nos ensinar inúmeras, centenas de coisas. Tá? E uma das coisas, a meu ver, é esta. Lá no proto-evangelho, Deus, quando Ele faz a profecia que haverá a salvação para a humanidade decaída, isso daí está em torno, aproximadamente, tá, entre 1800 a 2000 anos antes de Cristo. Agora, imagine você, Deus sendo Deus, Ele esperou
esse período, 1800 a 2000 anos, para que começasse a cumprir a sua profecia. Vamos lançar um feixe de luz nessa mensagem e pensemos um pouco em nossa atualidade. Por vezes, é fato, seres humanos como somos, miseráveis, frágeis, por vezes impotentes, né? Temos várias fraquezas. E uma delas é que às vezes queremos que tudo aconteça em nossa vida da noite para o dia, de maneira rápida, né? Às vezes o ser humano é assim, né? E quando você pega um estudo bíblico como esse, né, existem várias lições, né? Várias lições podemos retirar da Sagrada Escritura para nós. Mas uma das grandes lições talvez seja essa. Um Deus que faz um projeto de salvação e faz com que o ser humano reflita sobre a paciência e a esperança. Duas virtudes. E aí você estuda um pouquinho as profecias messiânicas, no nosso caso aqui para este curso, o profeta Miqueias, que nós citamos na aula passada, e agora o profeta Isaías, que estão ali em torno de 7 a 8 séculos antes do nascimento de Cristo. Então eles já começam a anunciar: olha, uma virgem vai conceber e dar à luz. E a criança que vai nascer do ventre dela se chamará Emanuel, Isaías está dizendo. Emanuel significa Deus está conosco. Ou seja, é uma criança que vai nascer, porém, essa criança, ela vai nascer sob o poder da sombra do Altíssimo. Nós vamos ver essas frases bíblicas lá no Novo Testamento, principalmente essa no capítulo 1 de São Lucas, significando que esta criança, ela será concebida de uma forma miraculosa. É o Espírito Santo que agora vai trazer o germe de Deus e ali, né, ser colocado no seio virginal de uma jovem, como Isaías está dizendo. Quem será essa jovem? Bom, existe vários estudos sobre isso, mas vamos continuar na Sagrada Escritura. São Mateus, no capítulo 1, versos 18 a 24, quando ele escreve sobre a genealogia de Jesus Cristo. Então, São Mateus, ele vai tomar essa profecia de Isaías, né? Isaías está dizendo: uma virgem vai conceber e dar à luz o Emanuel. São Mateus, então, ele toma essa profecia e aplica ela no Novo Testamento e aponta claramente dizendo que é a Virgem Maria. A Virgem Maria é aquela que está prometida a casamento a José. E nós vemos esse contexto dos esponsais entre Maria e José, né, quando eles estão se preparando para o casamento. Além do capítulo 1 de São Mateus, versos 1, 18 a 24, nós vemos também
São Lucas fazer esta narrativa no capítulo 1, versos 26 a 34, onde se diz claramente que existia uma virgem, né? O nome da virgem era Maria e ela estava prometida a casamento a José. E se diz que José era filho de Davi. É importante observar esses detalhes, porque essas profecias messiânicas, elas estão assim em uma espécie como se fosse um grande consolo de Deus. É importante salientar, já passaram mais de 1800 anos desde a queda dos nossos primeiros pais. Então o povo que foi sendo conduzido por Deus desde Abraão, né, o pacto entre Deus e Abraão, né, então aquele povo de Israel que foi sendo conduzido, né, anos atrás de anos. Por vezes também eles se cansavam, eles se extraviavam, eles começaram por vezes a viver de maneira incorreta. E neste caso de profecias, ela chega também até o coração dos filhos como uma grande força e um grande consolo de Deus. É como se ele dissesse: olha, fiquem firmes, está chegando o momento da salvação. E é tão importante essas profecias, porque além de culminar, né, na Virgem Maria no Novo Testamento, existe também uma outra profecia de Isaías, no capítulo 61, onde essa profecia já vai se referir à vida ministerial de Jesus, onde vai se dizer que Isaías capítulo 61 diz assim: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes, a curar os corações doloridos, a anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade, a proclamar um ano de graças da parte do Senhor e um dia de vingança de nosso Deus, a consolar todos os aflitos. Isaías capítulo 61, versos 1 a 2. Esta profecia será aplicada por São Lucas no capítulo 4, versos 16 a 21. Quando Jesus, já agora, de idade adulta, ali por volta dos seus 30 anos, quando ele entra na sinagoga, e a primeira leitura que ele faz na sinagoga, que entregam na mão dele, é justamente essa leitura de Isaías, capítulo 61. E esta leitura, então, o próprio Jesus, ao fazer a sua leitura naquela sinagoga, ele aplica esta profecia a ele mesmo, ao Filho de Deus, ao Messias. Jesus é o Filho de Deus, o qual chegou para anunciar a todos nós um ano da graça. Nas próximas aulas, nós veremos agora como que o Messias ele vai se encarnar. Miqueias e Isaías diz que o Messias vai nascer pelo seio imaculado, por uma, não fala exatamente assim, um seio imaculado, mas ele diz que nascerá por uma virgem. Quem será esta virgem? Como será que Deus preparou esta mulher para nascer o Messias? Vamos acompanhar esses detalhes na próxima aula. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.